Olá, galera do nono ano da Escola Municipal Leste Pereira Braga 1. Nós estamos na semana do dia 5 ao dia 9 de abril, né? E hoje estudaremos proporcionalidade em matemática, né? Estudaremos proporcionalidade entre as áreas e perímetros de triângulos semelhantes. Lembra que nas outras aulas nós estudamos triângulos semelhantes, né? Agora estudamos também o que era triângulo semelhante. Eu vou relembrar rapidamente o que era. E eu quero dizer que essas relações que estudamos, aquelas razões, aqueles cálculos que estudamos dos lados e dos ângulos, eles se aplicam também em relação aos perímetros e áreas, tá bom? Então vamos lá para o quadro. O quadro não, né? Para o PDF. E aí eu vou mostrar para vocês como que funciona isso. Tá bom? Vamos lá, deixa eu aumentar a tela aqui. Então, gente, aqui eu tenho dois exemplos de triângulos semelhantes, tá? Rapidamente, o que é triângulo semelhante? O que são triângulos semelhantes? São triângulos que são parecidos, eles têm um formato parecido, têm os ângulos iguais e têm os lados proporcionais. Então, rapidamente, o que seria o triângulo semelhante? Se você olhar do menor para o maior, ele sofreria uma ampliação, e essa ampliação teria que se aplicar. Essa proporção de ampliação teria que se aplicar a todos os lados, tá? Para ele ser semelhante. Então vamos verificar que se esses dois triângulos são semelhantes. Quando você pega esse lado maior aqui que é 5 e esse aqui que é 10, do menor lado para o maior aumentou quantas vezes? Duas, ó. Desse triângulo pequeno para o grande está aumentando duas vezes, né? Aí eu pego o segundo lado maior que está na base e eu pego também esse daqui. Do pequeno para o maior aumentou quantas vezes? Do 4 para o 8? Duas. E aí eu pego o menor lado, que é 3, e o menor lado desse triângulo grande, que é 6. Eu pergunto quantas vezes aumentou do 3 para o 6? Duas. Então percebem que os lados aumentaram duas vezes ou simplesmente reduziram duas vezes, comparando o lado maior com o lado maior, segundo lado maior com o segundo lado maior, e menor lado com menor lado, tiveram a mesma proporção de aumento ou a mesma proporção de redução. Quando isso acontece e os ângulos são iguais, ó, ângulo superior igual a ângulo superior, ângulo do lado esquerdo da base igual a ângulo do lado esquerdo da base, ângulo do lado direito da base igual a ângulo do lado direito da base, ou seja, os ângulos correspondentes são congruentes, os ângulos internos correspondentes são congruentes e os lados são proporcionais. E esse é o conceito de triângulos semelhantes, tá? Só para relembrar. Agora, o que vamos estudar nessa aula? Nós vamos estudar proporcionalidade dos perímetros e das áreas desses triângulos. Então, vamos lembrar rapidamente o que significa calcular a área do triângulo. O que é a área? Calcular a área significa calcular o espaço que o triângulo ocupa, o espaço que a figura ocupa. Tá vendo que a figura ocupou esse espaço aqui? Todo esse espaço. Imagina você tentando calcular esse espaço que o triângulo ocupou. Como é que você iria fazer? Vamos relembrar aqui como é que calcular a área do triângulo. Não lembro da fórmula. Gente, é só você usar o raciocínio. Ó. Olha só. Se você prolongar um lado aqui, ele forma um retângulo. Não ficou tão reto, né? Realmente não ficou tão reto. Agora ficou um pouquinho melhor. Então, gente, ele forma um retângulo. Esse triângulo aqui é exatamente igual a esse. Então, o que eu tenho que fazer para calcular a área do triângulo? É só eu saber a área do retângulo e dividir por 2. Qual que é a área do retângulo? A área disso aqui tudo. É base vezes altura dividido por 2. Né? Seria 4. Aliás, base vezes altura apenas. 4 vezes 3, que dá 12.
né? Dá 12. Só que veja bem, eu quero a área apenas desse triângulo. Se a área disso aqui tudo é 12, a área do triângulo é a área do retângulo dividido por 2. Então aqui eu tenho que dividir por 2. Aí vai ficar 6. Então, beleza. Então agora nós sabemos que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então aqui mede 6. Gente, vocês lembram quantas vezes esse lado aumentou em relação ao outro lado maior? 2 vezes. Eu digo a vocês que a área, a área do triângulo, ela vai aumentar na mesma quantidade de vezes que a área em relação aos lados que aumentaram, em relação à proporção, tá? Vocês vão ver aqui. Então eu estava falando, né, que a área do triângulo, né, ela vai aumentar na mesma proporção. Na verdade, você tem que perceber, vocês precisam perceber isso no perímetro também. O perímetro é a soma dos lados, a área é calcular o espaço que a figura ocupa, né? Então, na verdade, é melhor até a gente calcular o perímetro primeiro, que aí vocês vão perceber o aumento, que o aumento for o mesmo. Na área, nem sempre, né? Na área, depende da proporção de aumento. Então, vamos calcular aqui o perímetro, que vocês vão verificar melhor. Deixa eu apagar aqui a área. Mas a área nós sabemos que aqui é 6, não tem importância. O perímetro, o que é perímetro? Perímetro é somar todos os lados da figura, né? Então aqui, ó, 5, 4 e 3. Então o perímetro dessa figura aqui é 5 mais 4 mais 3, dá 12. Vocês lembram, né, que essa figura aqui ela é 2 vezes menor do que essa, né? Agora vamos calcular o perímetro dessa figura aqui grande, do triângulo grande. É 10 mais 8 dá 18, 18 mais 6 dá 24. Então, o perímetro dessa figura, desse triângulo maior é 24 e do triângulo menor é 12. Aí eu te pergunto, do 12 para o 24 aumentou quantas vezes? 2. Não é a mesma proporção de aumento que os lados tiveram? Ó, do 5 para o 10 aumentou quantas vezes? 2. Do 4 para o 8, 2. Do 3 para o 6, 2. E o perímetro aumentou quantas vezes? 2. Então, aqui, o que podemos concluir? Que o perímetro ele sofre a mesma ampliação ou redução que os lados da figura sofrem também. Tá? Então, isso já podemos concluir no perímetro. Agora, vamos calcular a área, né? Vamos calcular a área. A área aqui, a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Nós já calculamos aqui que é 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Então, a área aqui é 6. A área do triângulo grande é a mesma coisa. É metade da área do retângulo. Base, 8 vezes base vezes altura, né? 8 vezes 6, que dá 48, dividido por 2 dá 24. Então, aqui é 24. Percebe-se que na área não sofreu a mesma ampliação, né? Não sofreu a mesma ampliação, a mesma redução. Aqui, a área aqui é 4 vezes maior. Mas nos lados e no perímetro sofreram o mesmo aumento. Então, é basicamente isso que iremos estudar, né? Na verdade. É você calcular a proporcionalidade entre as áreas e os perímetros das figuras. Nos perímetros, nós notamos que eles sofreram a mesma ampliação. Então, vamos verificar outros exemplos. Inclusive que está lá na folha. Na folha semanal, né? Das atividades.
Deixa eu colocar aqui em modo leitura, né? Deixa eu ver se dá para fazer isso. Dá, né? Opa. Então, na primeira parte ele está ensinando a calcular os perímetros, tá? O perímetro, de uma maneira bem simples, significa somar todos os lados da figura. Aí ele dá um exemplo para relembrar como é que faz, né? Dá um exemplo de um triângulo isósceles, de lado 8, 8 e 12. E aí ele simplesmente somou tudo, 8 mais 8, 16, 16 mais 12, 28. Então o perímetro foi igual a 28. E ele deu um exemplo de um triângulo escaleno, quanto aos lados, que tem 3 lados diferentes, né? De lado 15, 12, 9. Aí 15 mais 12, 27. 27 mais 9, 36. Aqui é só para você relembrar como que calcula o perímetro. Aí depois, nessa folha, ele vai dar o exemplo de como calcular a área do triângulo. A área do triângulo, gente, é como se você juntasse dois triângulos. Se tu juntar dois triângulos, tu vai formar uma figura quadrangular, vai formar um quadrilátero. Ou tu vai formar um quadrado ou um retângulo. Aí é só tu saber. A área do quadrado não é base vezes altura? Então a área do triângulo é a metade da área do quadrado. É por isso que a fórmula da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Né? Aí tem aqui um exemplo que ele calculou. E aí sim chegamos no que nós estávamos falando, ó, na proporcionalidade entre os perímetros de triângulos semelhantes. Ó. Dado dois triângulos semelhantes, a razão K de semelhança é calculada tanto pela razão entre lados homólogos, lados iguais, né, correspondentes, quanto pela razão entre as medidas dos perímetros dos triângulos. Que foi isso aqui que ele está explicando, foi o que nós explicamos. O que nós percebemos no perímetro? Que o perímetro ele sofre a mesma ampliação que os lados sofrem também, tá? Foi isso que percebemos. Vamos prosseguir. Então aqui ele deu um exemplo do triângulo 9, 6 e 12 e do triângulo 4, 3 e 2. Aí ele somou os perímetros, 9 mais 6, 15, mais 12, 27. E depois somou os perímetros do outro triângulo, que é 4 mais 3, 7, mais 2, 9. E aí ele descobriu que do 27 para o 9, ele sofreu uma ampliação de 3. Que é a mesma ampliação que seus lados sofreram. Ó. Do 3 para o 9, ele sofreu 3 vezes a ampliação. Do 2 para o 6, 3 vezes. Do 4 para o 12, 3 vezes. Por isso que ele escreveu que a razão entre os perímetros desse triângulo é 3. E aí tem mais um exemplo. E aí sim vamos chegar na proporcionalidade entre as áreas dos triângulos semelhantes. Aí aqui ele vai trazer um teorema, tá? O que vocês podem fazer aqui? Vamos dar um exemplo numérico. Vamos pegar aqui, ó, o triângulo. Vamos pegar o triângulo 5. Triângulo 5, 4, 3. Aí vamos pegar um outro triângulo semelhante a ele. Vamos supor que nós vamos ampliar esse triângulo em 2 vezes. 10, 8 e 6. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos calcular a área do triângulo primeiro, para vocês perceberem com exemplo numérico. Olha só, base vezes altura dividido por 2. A área desse triângulo aqui é 8 vezes 6 dividido por 2. A área, então, é 48 dividido por 2. A área é 24. A área desse triângulo aqui é 3 vezes 4, 12 dividido por 2, 6. A área é 6. Do 6 por 24 aumentou 4 vezes. O que ele está querendo dizer aqui? Como é que nós vamos descobrir
essa ampliação na área, entre as áreas de triângulos semelhantes. O que tu vai fazer? Tu vai prestar atenção na ampliação dos lados. O lado aqui aumentou quantas vezes? 2, certo? A base menor é 3, a base menor aqui é 6. Do 3 para o 6 aumenta quantas vezes? 2. O segundo maior lado é 4 e aqui é 8. Do 4 para o 8 aumenta quantas vezes? 2. O maior lado aqui é 5 no triângulo pequeno. No triângulo grande é 10. Do 5 para o 10 aumentou quantas vezes? 2. É tudo 2 vezes. Então o que tu vai fazer? Tu vai pegar essa ampliação, que o triângulo menor sofreu uma ampliação de 2 vezes, e tu vai elevar ao quadrado. Entendeu? Tu vai elevar ao quadrado. Vai ficar 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 dá 4. Então, esse 4 aqui, ele significa que a área do triângulo pequeno vai aumentar 4 vezes para chegar à área do triângulo grande. Ou seja, a área do triângulo pequeno é 4 vezes menor do que a área do triângulo grande. Então, para tu descobrir a relação entre as áreas, basta você pegar a proporção de aumento ou de redução e elevar ao quadrado. É isso que ele está dizendo aqui, nesse teorema, tá? Então, é isso. Essas letras aqui que vocês vão achar confusa, B1 dividido por B2, igual a H1 dividido por H2, que é igual a K, ele está querendo dizer que basta você pegar a ampliação. Então, se o triângulo ali aumentar 3 vezes de um lado para o outro, tu vai pegar essa proporção e vai levar ao quadrado. Então ia ficar 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 3, 9. Então, a área de um triângulo em relação ao outro ia aumentar 9 vezes, se a proporção fosse 3. Como aqui a proporção é o dobro, então a área do triângulo vai ser a proporção, a ampliação de uma área em relação à outra vai ser a proporção, que é 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4. Então, uma área vai aumentar 4 vezes em relação à outra. É isso que ele está dizendo aqui, nesse teorema aqui. Nesse monte de conta, entendeu? Por isso que eu não fiz lá atrás, que vocês iam se enrolar, tá? Lá na primeira parte, vocês iam se enrolar. Aí eu deixei para fazer aqui agora. E aí chegou a parte dos exercícios, olha, 1, 2, 3, né? Tem o 4 e o 5 também, que não está aparecendo aqui, mas tem o 4 e o 5. E aí vocês vão ficar encarregados de fazer esses exercícios, aí vocês vão poder me entregar na outra segunda-feira, tá bom? Então a aula de hoje, gente, foi isso. Vamos resumir, antes de terminar. Nós estudamos a proporção entre perímetro e área. Perímetro é somar todos os lados. Área é calcular o espaço que a figura ocupa. Existe uma proporção, existe uma relação, quando os triângulos são semelhantes, entre os perímetros e as áreas. Qual relação que é? A relação entre os perímetros, é a mesma relação de lado a lado. Então, ou seja, se os lados aumentaram 2 vezes, o perímetro também vai aumentar 2 vezes. A relação de uma área de um triângulo semelhante para outro é a proporção de aumento elevado ao quadrado. Então, se os lados aumentaram 2 vezes em relação aos outros lados, a área, o espaço que aquele triângulo vai ocupar vai ser a proporção, que no caso seria 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 4. Entendeu? Então, a área de um triângulo seria 4 vezes menor do que o outro, ou então 4 vezes maior do que o outro. Se a proporção de aumento for 2. Se a proporção de aumento for 3, a área vai ser 9 vezes maior do que a outra, ou 9 vezes menor, porque 3 ao quadrado é 9. Se a proporção for 4, a área vai ser a proporção elevada ao quadrado. 4 elevado ao quadrado, 16. 4 vezes 4, 16. Então, a área de um triângulo em relação ao outro vai ser 16 vezes maior do que o outro. Ou 16 vezes menor. Entendeu? Então, é basicamente isso que estudamos. Tá?
Esse é o resumão. E aí vocês com isso já vão ter a capacidade, né, de resolver esses exercícios, tá bom? Então eu aguardo vocês até o próximo encontro.